bem-vindos aí à segunda semana do conteúdo de psicultura. Hoje a gente vai falar de um tema importante, né, que vai ser recorrente aí nas próximas aulas, que a gente vai falar de manejo dos peixes, falar um pouquinho da implantação da psicultura, os tipos, né, as classificações, diferentes formas de produção. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais específico com relação ao manejo de qualidade de água, tá? É uma aula mais curta, só falar alguns indicadores aí de qualidade, quais são os principais, depois a gente vai falar bastante de algo que interfere na qualidade da água de metabolismo, que é do fitoplâncton, que isso tem uma interferência que mexe com todo o ecossistema biocenose, tá? E depois de falar um pouquinho de como a gente pode fazer o manejo e, né, regulação aí de alguns indicadores que estão relacionados à qualidade da água. É uma aula mais curta, breve, tá? Mas que é importante também para a gente dar prosseguimento nas próximas semanas, vai servir como uma base. Tá? Então, os indicadores de qualidade de fonte de água é algo que a gente vivencia no nosso dia a dia. Né? Logicamente que a água, a gente observa que ela está em boa qualidade, logicamente, se você tiver a presença de vida nela. Né? Não estou falando aqui somente dos peixes, mas também a questão das outras populações. Tá? Então, o que a gente tem aqui também mais? A temperatura da água ela tem que estar adequada, o pH, né, para que tenha essa presença de vida. Então, o pH está relacionado também com a alcalinidade e a dureza da água. A gente vai falar muito nessa questão de manejo, de como a gente pode regular, né, monitorar esses indicadores. As concentrações, além do oxigênio dissolvido, né, do dióxido de carbono, CO2, nitrato, nitrito, que tem a ver aí com a composição da matéria orgânica, a biomassa, tá? E, logicamente, as características físicas da água, como principalmente a transparência, tá? A questão de ser translúcida e de boa qualidade. Tá? Então, vários indicadores estão relacionados à qualidade. A gente vai trabalhar mais com as questões físicas e química animal. Bom, outro ponto bastante importante que a gente está falando em relação à qualidade, que serve de base, que vai alterar, tem uma influência direta significativa na produção, é o metabolismo do fitoplâncton. Né? Fitoplâncton, como vocês sabem, é uma das maiores populações, é a base praticamente da pirâmide que constitui todas as populações e comunidades relacionadas a uma produção, né? Num tanque, num viveiro, que seja aí para piscicultura. Né? Então, o fitoplâncton é uma população que realiza a fotossíntese, né? E também a respiração. Ela está envolvida aí nesses dois processos. Então, a questão da biomassa, grande parte da biomassa produzida, né, que você tem num tanque, você tem num ambiente aquático, está relacionado com o fitoplâncton. E é o fitoplâncton que vai determinar essa geração de substratos por meio do seu metabolismo para a respiração aí dos peixes e dos outros organismos. Né? Então, a fotossíntese ela considera a fonte primária aí de energia, que é responsável pela captação e produção em torno de 50% até 95% do oxigênio dissolvido na água. Então, a gente vê a importância que você tem aí do fitoplâncton. Então, logicamente, isso é crucial para a manutenção dessa população, para a manutenção da vida num ambiente aquático. Né? Então, a gente espera o consumo de oxigênio dissolvido pela população, né, restante em torno de 50% a 80%. Então, o fitoplâncton já realiza essa produção dessa energia primária do oxigênio dissolvido. Beleza? Então, para a gente precisa ter um equilíbrio entre a produção, fotossíntese e a respiração. Então, a fotossíntese ela tem que ser suficientemente capaz de produzir o oxigênio dissolvido para que possa incluir na respiração dos demais animais e demais comunidades aí da biocenose. Tá? Então você tem que ter um equilíbrio entre fotossíntese e respiração, para você também gerar uma quantidade de substrato adequado, um equilíbrio de matéria orgânica. Né? Então gera fotossíntese, logicamente vai ter um metabolismo, vai gerar uma respiração, e você tem aí a questão do material orgânico produzido. Quando você tem baixa fotossíntese e a respiração dos organismos se mantém, logicamente, você vai ter baixo oxigênio dissolvido, que vai praticamente prejudicar a produção e não vai entrar em equilíbrio. Desculpe. Tá?
O que pode acontecer? Né? Qual que seria o pior cenário para essa população? É uma morte súbita de fitoplâncton. Né? Muitos dessa situação uma população que ela se mantém em equilíbrio em decorrência da quantidade de substrato, em decorrência também da sua população. Então, quando você tem um rápido desenvolvimento do fitoplâncton, onde você tem uma população que se exceda, você vai começar a ter morte de fitoplâncton. Tá? Então vai chegar um limite, né, que é uma biomassa crítica. Logicamente, o fitoplâncton ele não vai se multiplicar, Deus dará, ao ponto de consumir toda a parte do substrato e aí impedir qualquer outra sobrevivência de outras espécies. Não. O fitoplâncton ele vai servir de base, né, para o zooplâncton, para outros organismos bentos, né, os animais do fundo aí que ficam, né, que são os vermes, tá, matéria orgânica, e vai servir também para os animais, para os predadores. O que vai ser determinado a isso? Né? Grande parte do fitoplâncton constitui uma importante fonte de matéria orgânica. Né? Então, os resíduos aí envolvidos vão servir de base alimentar para os demais animais. Então, é importante que o fitoplâncton esteja presente em boa população, em grande, com boa quantidade, para que sirva de base alimentar também, de reserva energética para as demais espécies também. Tá? Outro ponto bastante importante do fitoplâncton é que a sua presença, que a grande quantidade, ela vai servir como sistema de tampão, né? Um buffer aí. Então, como a gente falou, pelo equilíbrio de fotossíntese e respiração, é o que vai determinar essa movimentação do oxigênio e CO2 difundido no viveiro. Tá? Então, isso vai fazer algo bastante importante. Outra questão, a gente fala de sistema tampão, ele impede movimentações, né, alterações bruscas aí de algumas mutações químicas, como principalmente o pH. Então, ela vai impedir essa alteração do pH. No entanto, quando a gente tem no dia, em decorrência aí da presença, da realização de fotossíntese ou não, isso faz com que você tenha alterações diárias, tá? Do pH, como nós vimos na primeira aula. Tá? Então você vai ter uma maior ou menor pH durante o dia. Quando você está em dias mais claros, na posição do sol, onde você tem a realização da fotossíntese, logicamente isso gera mais oxigênio dissolvido, você vai ter uma alteração da respiração, então isso vai ter uma alteração do pH. Né? Então, logicamente, essa alteração do pH ela já é esperada. Né? Não se faz grandes correções em decorrência aí dessa alteração do pH durante o dia. Logicamente, você não pode você tem que evitar extremismo. Né? Você não vai deixar um pH tão ácido ou tão alcalino, né, na água, para que isso, logicamente, vai prejudicar as demais populações. Então, você tem que ter um controle maior desse pH. Então, maior produção e reprodução vai alterar o pH, né, desregula a toxicidade da matéria orgânica produzida, né, a quantidade aí de amônia associado aí na excreção, né, principalmente aí dos peixes, que vão controlar também essa biomassa limitante aí dos tanques. Tá? Tem sistema também de tampão, né, do bicarbonato e o carbonato gerado aí. Então ela vai atenuar algumas das reações químicas em decorrência aí dessa produção dessa biomassa dos resíduos. Então vai manter aí os níveis certos aí de gás carbônico também dissolvido na água, né, o que vai também estar correlacionado com o pH também da água. Como que a gente faz essa alteração do pH da água? Como a gente pode manusear, né? Manusear que eu digo assim, não, como a gente pode controlar isso, corrigir, né? Melhor dizendo, essa palavra que eu estava tentando buscar. Por meio de métodos simples. Um dos métodos mais conhecidos e mais utilizados que vão corrigir o pH da água, que vão determinar com que a água, com esse CpH, possa fornecer o metabolismo, os fitoplânctons eles podem desenvolver adequadamente, realizando suas funções, principalmente o sistema tampão. Esse método é a calagem, né, que nada mais é a aplicação de calcário no tanque, seja ele vazio ou cheio. A gente vai falar das técnicas aí, alguns limites, as proporções, tá? Que podem ser utilizados num tanque, no viveiro. Né? Então a calagem é o método principal aí para manejo de qualidade da água, logicamente, quando você perde, né, praticamente toda outra possibilidade de atuação, seja por diminuindo população,
né, de povoamento de um tanque, seja você também fazendo correções de alguns indivíduos invasores. Tudo isso tem outras correlações que a gente vai falar mais para frente, quando a gente for falar de manejo. Tá bom? Então, qual que usa? É o calcário agrícola comum, né? Então, o que vai corrigir esse pH e tem os métodos aí específicos que a gente vai falar já já. Tá bom? Pode ser feito em tanques e viveiros de baixo fluxo, tá? Em viveiros aí que são mais fáceis de você determinar, você esvaziar ele, depois você encher, tá? E logicamente o viveiro estando ligado numa outra estação, você vai corrigir esse pH e você tem que ter aí uma qualidade, que a gente vai falar um pouquinho da amostragem de solo e análise de solo também. Quando que é indicado a calagem? Né? Quando o pH ele é abaixo de 6,5, né? Quando você tem uma baixa alcalinidade e dureza total da água. Isso faz com que você tenha aí uma diminuição dessa prevalência, tanto das populações aí, o limite de menos 20, né? Abaixo, quando tiver abaixo de 20, né, miligramas, né, de calcário de carbonato por litro, significa que você tem aí baixa dureza, né, da água, uma baixa alcalinidade. Então, o que é necessário fazer? O pH ele já está mais ácido, é necessário você fazer o quê? Adicionar mais o calcário, né, que vai corrigir esses níveis aí de carbonato, tá bom? Então, de que forma que pode ser feita a calagem? A lanço, né? Você pode então ligar aí um dispersor, uma máquina e tudo mais, mas é algo muito simples. É o calcário que compra, o calcário agrícola que é utilizado em plantações, né, para correção do pH do solo. Isso aí é normal, né? Algo que também não encarece tanto, então já é feito também. Então, no que pode ser feito? Por exemplo, vai abrir o primeiro tanque, né? Vai escavar o primeiro tanque. Escavou, faz uma amostra de solo, né? Identifica aí como é que está o pH do solo, havendo necessidade de correção do pH do solo, né? Pela essa amostragem, pela essa análise de solo que vocês fazem, né? Você faz a aplicação do calcário a lanço, tá? Ó, de maneira bem simples. Essa calagem ela pode ser feita tanto no tanque vazio, né, ou que vai ser aí enchido, ou ele pode ser já no tanque cheio, né, o tanque aí com a alga. Então, como que você vai fazer aí a questão? Você vai ter, né, vai tentar manter ele com mais de 30 miligramas, né, de carbonato por litro. Essa tá? Você vai fazer uma análise dessa qualidade da água, tá? Ou menos. Então, essa situação, quando você tem menos de 30 miligramas de carbonato, melhor dizendo, por litro, essa correlação, você fazer uma análise da água, é necessário aí que você aplique de 50 a 100 quilos por quilômetro quadrado na borda. Tá? Então, vai medir aí a borda, qual que é a área do tanque, né? A borda do tanque, e aí você vai aplicar na borda, aqui na borda, 50 a 100 quilos por quilômetro quadrado, tá? Por quê? Perdão, né? É tudo muito quadrado, que é junto, tá, gente? Vai ficar num espacinho aqui. Então você aplica na borda, você não vai lançar calcário diretamente na água, porque ele vai ter uma baixa absorção, ele vai entrar no sedimento que é captado pelo substrato e não vai corrigir o pH do solo. Tá? Então é importante aí que mantenha na borda para ele ser captado e aí decorrer a correta correção dessa alcalinidade que consequentemente vai corrigir o pH da água e também a dureza total. Certo? Como que a gente faz toda essa situação? Já está já terminando a aula, falei para vocês que é um pouquinho mais breve essa aula. A calagem, você não vai aplicar, né, somente a 50 a 100 quilos. Pô, mas 50 a 100 quilos eu aplico uma dose ou quase ao dobro. Como que eu vou calcular isso? Né, você tem um cálculo corretivo, você tem uma tabela específica, né, os manuais, geralmente técnicos aí, que estão envolvidos na implantação de piscicultura, eles falam disso. Tem um método de calagem, de correção no pH da água, qualidade, que também tem a tabelinha lá do método Boyd. Tá? Então, o critério de uso que eu falei para vocês, quando a dureza ou alcalinidade de água estiver abaixo de 20 miligramas, tá? O pH menor que 6, aqui eu coloquei 6, mas é 6,5, tá?
E o pH do solo ele vai servir de base para cálculo. Então é necessário fazer uma amostra, pegar uma amostra de solo, ou melhor, várias amostras de solo, mandar para análise laboratorial para identificar qual que está a alcalinidade e qual é a concentração de sais, né, presentes aí no solo. Para isso, para amostragem de solo, você faz se o tanque estiver vazio, né? Se o solo tiver menos de 1 hectare, você vai utilizar 12 amostras, né? Então, aqui eu estou sem uma foto, mas digamos aqui que você tenha nessa foto, nesse retângulo aqui que corresponde a foto, é o tamanho do tanque. Então, 12 amostras, você vai coletar amostras nas extremidades, né? 4 aqui nas extremidades, 2 no meio, tá? Então já são 6 amostras, e depois vai fazer um outro retângulo aqui, tá? E 2 no centro também. Tá joia? Então, fazendo 12 amostras aí. Quando um tanque ele vai ter de 2 até 10 hectares, o ideal é que sejam coletadas 25 amostras. Tá? Essas amostras podem ser coletadas diretamente em amostras do solo, quando o tanque ele estiver vazio, ou com o tanque cheio, você vai utilizar um equipamento que é a draga de Ekman, que é uma draga pequenininha, aqui, ó, né? Que você coloca, ele vai afundar. Quando ela está não suspensa, quando ela entra na água, ela abre essa porta, né? As pás aqui se abrem, e quando você puxa essa draga, essa pá ela vai fechar embaixo, e aí vai coletar uma amostra do solo lá embaixo, tá? Ela tem um poder certo, tem um peso correto, tem um certo grau aí também de profundidade que vai conseguir coletar. Bom, e aí você faz o cálculo do pH baseado no método Boyd na tabelinha. Tá? Como que é esse cálculo corretivo? Você vai pegar o valor de pH, né, pela tabela de referência. Então você fez lá uma amostra do solo, cujo pH, né, na solução lá que foi feita, né, tamponizada lá no laboratório, ela deu em torno, né, de 7,6, tá joia? Aqui que tem. E o pH da água, por exemplo, está em 5,5. Então você vem aqui, 7,6, 5,5, você vai aplicar aqui, vai fazer a calagem em torno de 672 quilos por hectare, tá? Então é isso que você vai utilizar. Então necessidade de 672 quilos por hectare para elevar essa dureza total e a alcalinidade total da água, tá? Nos tanques aí de piscicultura, para manter acima, né, de 20 miligramas aí, o equivalente aí de calcário por litro. Já então você tem que ter duas mensurações de pH, pH da água, tá? Solução do solo, outra análise aí da solução do solo, da análise de solo, do pH, né, do solo que você vai ter, tanto em água destilada e água tamponizada. Tá? Isso vai te dar um referencial para que você tenha qual que seria a quantidade adequada, tá, de calcário a ser aplicado. Então aqui, ó, 4.000 quilos, né, 6 toneladas, 7 toneladas, 8 toneladas, ou seja, quanto mais ácido, logicamente mais calcário. Quanto menos ácido, né, um pH mais básico até aqui, em solução até tamponizada, aí você em torno aí de menos calcário que você vai utilizar. Tá bom? O que faz essa análise do solo? Você vai fazer o pH do solo em água destilada, ou seja, que vai ter o pH do solo da amostra real, né, o pH real da amostra do solo, e o pH já supondo para ele se adequar em pH 8, mais alcalino. Então isso você testa, né, o que seria o ideal do real. Então faz essa relação com essa tabelinha aí, pelo método Boyd. Tá joia? Então o cálculo por essa tabela, e tem um cálculo mais simples, né, alternativo simplificado. Então pega a amostra do solo e dentro do método Boyd, daí você vê o valor do pH, né, numa tabela assim, num grau de intervalo bem maior. Então se o pH dessa mistura solo e água que você enviou, né, tiver abaixo de 5, você vai utilizar 300 kg de calcário por quilômetro quadrado, né? Cal hidratado 200 ou cal virgem 170 kg. Se tiver entre 5 e 6, vai usar 200, né, de calcário agrícola, que é o mais comum. Se tiver entre 6 a 7, vai 100 kg de calcário agrícola, né? Logicamente, a gente está falando aqui até 6 ou 7, entre 6,5, por exemplo, que já é um indicador do pH, que, né, o pH essa correção. Tá bom, pessoal? Então a calagem aí é o principal método da forma de manejo. A gente vai ver outras metodologias, outras formas de aplicação e correção e manutenção
seja da qualidade da água, como também outras características associadas à piscicultura, que a gente vai ver nas próximas aulas. Tá joia? Então a aula de hoje foi bem curta, né? Menos isso que eu queria passar para vocês, algo bem breve, falando mais questão da calagem aí, tá? E lembrando aos alunos aí matriculados em piscicultura que hoje à tarde, às 3h30, né? Hoje no dia 10, às 13h30, 1h30 da tarde, a gente tem aí de conferência para a gente falar um pouquinho do trabalho a ser desenvolvido para vocês, né, nesse ambiente, nesse ensino não presencial, e também ver algumas dúvidas que estiveram aí na primeira aula e nessa aula já também. Tá certo? Então aguardo vocês hoje à tarde e desejo a todos bons estudos e até a próxima semana também, que eu vou, né, para a gente pôr os outros materiais aí, as outras aulas. Tá joia? Um grande abraço a todos e bons estudos.